Fala aí galera, tudo certo com vocês? Hoje vamos fazer o vídeo um pouquinho diferente, né? Não vai ser nem um tutorial, e sim, né, uma conversa aqui, né, de cego para cego, se assim podemos dizer, né? Fiquem à vontade para discordar do que eu vou falar aqui, né? E até mesmo para deixar a visão de vocês aqui nos comentários, né? Então, se quiserem mais vídeo nesse estilo, que nem eu vou fazer aqui agora, podem deixar aqui abaixo também, que as sugestões são todas muito bem-vindas. E qual vai ser o assunto de hoje? Vamos debater, né, o ensinamento do NVDA. Sim, é isso mesmo que vamos debater, né? Ao longo dos últimos vídeos, né, ao longo do último mês pra cá, eu venho trazendo muitos vídeos de NVDA, né? Temos aí uma média de 12 a 13 vídeos mais ou menos postados até aqui, né? E tem mais ainda por vir. E uma coisa que é muito interessante, eu estive participando de uma roda de conversa, né, do grupo Unidos da Visão, né, onde eu falei sobre NVDA, né? E me veio na mente fazer este vídeo aqui também, né? Que negócio de falar, eu apenas, né, sou um iniciante, vamos dizer assim. Eu digo iniciante porque eu já mexo com talkback, quer dizer que com talkback, que com... Acontece, com o NVDA há muitos anos. É que vários nomes de veitores, daí acaba se confundindo. Já tenho dom de NVDA há muitos anos. Só que eu sempre gosto de brincar que eu digo que eu sou iniciante, porque que a gente tá sempre aprendendo coisas novas, né? Isso é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, né? E por que eu tô falando tudo isso? É que, além dos vídeos aqui no canal, né, eu dou cursos particulares, né? Dou aulas particulares. Quem tiver interesse, entre em contato aí, que a gente pode estar acertando, né, o valor a depender do que você, né, gostaria de aprender, tá? E por que eu falei tudo isso? É porque é o seguinte, galera. Primeiro ponto, né, de como se ensinar uma pessoa, né, a utilizar o NVDA. Você que é cego e quer ensinar, né, ou você que é vidente e quer, né, tem algum aluno com deficiência visual, né, ou quer auxiliar, né, algum amigo, algum conhecido. Primeira coisa, não se usa o mouse no NVDA, galera. Não se usa mouse. Que isso fique bem claro. Mas Anderson, por que não se usa o mouse? O NVDA, galerinha, ele já é todo programado, né, todo feito. Ele é pensado para utilizar, né, o teclado do computador, né? Seja aí um teclado em braille, né? Ou até mesmo um teclado normal, que é o meu caso aqui, né? Eu não utilizo o teclado braille, eu prefiro o teclado normal, né, aqui no meu computador. Primeiro ponto. Uma coisa que fica bem clara nisso tudo é a questão da tecla modificadora do NVDA. Por padrão, ela é a Insert. Mas você pode, né, definir o Caps Lock, por exemplo, ou o Insert do teclado numérico. Né, tem aqui no canal mostrando como se fazer, né, esta troca, essa configuração. Né? Essa é a tecla que a gente utiliza no NVDA. É como se fosse a placa-mãe, vamos dizer assim, né? Essa tecla, para tudo que você for fazer no NVDA, vai precisar dela. Por exemplo, eu quero abrir o menu do NVDA, né? Vai ser a tecla NVDA, que a gente costuma dizer, e mais a letra N de navio. Abriu o NVDA. Ah, por exemplo, eu quero navegar, né, entre os itens, quero ir para frente. A gente vai utilizar o Tab. Eu quero voltar. A gente vai utilizar o Shift Tab, né? Então, todos esses comandos do NVDA é super pensado, galera, né? Por isso que eu digo, né? No NVDA não se utiliza o mouse.
não significa que não dá pra usar? Não significa isso, né? Até porque se eu começar a mexer no mouse aqui, ele vai falar as coisas na tela. Só que é difícil da gente conseguir controlar o mouse, né? Às vezes o mouse não foca na que a gente precisa, né? Não tem uma navegação tão fluida e a gente, né, acaba perdendo mais tempo com o mouse, né? Até tem a categoria de mouse ali no NVDA, né? Onde você pode fazer as configurações, né? Fazer algumas alterações, coisas assim, né? Tem vídeo aqui explicando também sobre a categoria de mouse no NVDA, mas o recomendado é utilizar o teclado. Então fica a dica para você que está ensinando, né, uma pessoa com deficiência visual, né, a utilizar o NVDA, seja você de cego para cego, né, ou você vidente ensinando, comece com o teclado, né? Porque não se ensina NVDA com o mouse, né? Outra coisa que eu gostaria de debater com vocês aqui também é a questão, né, de treino do teclado, né? Existe um comando aqui do NVDA e você pode estar fazendo isso, né? E qual seria esse comando? Lembra da tecla NVDA que eu falei que ela seria a nossa placa-mãe e que a gente ia utilizar ela para tudo no NVDA? Então, vamos utilizar ela de novo, né? Aqui nesta fala. É a tecla NVDA e o número 1, ele vai falar ajuda de entrada ligada, né? Daí qualquer tecla que você pressionar, ele vai falar, né, para vocês ouvir. Eu vou demonstrar aqui na prática. Deixa eu trocar a voz aqui. OBS 31. Beleza, eu peguei uma voz aqui que fica mais entendível para mostrar na prática para vocês. Então vamos ligar a ajuda de entrada, a tecla NVDA e o número mais 1. Ajuda de entrada ligada. Ó, ele deu a mensagem ajuda de entrada ligada. E agora uma demonstração para quem não está familiarizado com o teclado. Vamos começar aqui em cima, ó. Eu vou pressionar Escape. Ó, a tecla bem em cima do lado esquerdo. Ó. F1, F2, F3, F4, F5. Agora vamos para os números, ó. Vou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Vocês viram? Todas as teclas que eu pressiono, ela vai falando. Agora a mesma coisa nas letras. Eu vou pegar aqui uma linha aleatória do teclado. Ó. A, S, D, F, G, H, J, K, L. Tudo que eu apertei aqui, ele falou. Agora vamos pegar, por exemplo, a tecla do Windows, ó. Windows esquerdo, Ctrl esquerdo, Alt esquerdo, Shift esquerdo, Tab. NVDA. Ó, apertei aqui o Caps Lock, ele falou a tecla NVDA. Feito isso, vamos desligar a ajuda de entrada. Por exemplo, acabei a aula de hoje, né? O aluno já praticou, né? Agora nós temos que encerrar essa ajuda. Como vamos fazer? Vamos pressionar, né, a tecla NVDA e o número 1. NVDA mais Q. Sai do NVDA. Não? NVDA mais 1. Ajuda de entrada desligada. Ó, ajuda de entrada desligada. Desligada. Modo de fala. Eu desliguei a ajuda do NVDA, né? Então essa é o primeiro ponto, né, pra gente começar a ensinar, né, um deficiente visual a utilizar o NVDA, né? Porque você precisa saber o teclado. O que significa isso? Tem que saber todo de cor o teclado? Não é especificamente isso, né? Mas você precisa decorar ele com o tempo. Mas para você começar, você, né, tem que saber o básico das teclas, né? E como você pode decorar o teclado? Pode começar, né, com o F e o J, né, que tem as duas marquinhas, né, que tem um relevinho assim, né? Você passando a mão pode sentir. E se você tem o teclado alfanumérico, aquele que tem o tecladinho dos números no lado, também, no número 5 também tem, né, aquela marquinha. E agora voltando, né, tô explicando tudo isso porque, me diga,
como a gente iria acessar, né, esse menu de ajuda do NVDA utilizando o mouse? Não tem como, né? Claro que não. Eu desconheço, né? Desconheço mesmo, né? Vamos fazer um exemplo. Antes, quando eu falei do que não se usa o mouse, é porque é bem mais complicado. Fala, modo de fala. Eu vou tentar arrastar ele aqui pra vocês verem como é ruim, ó. Lixeira. Inis pesquisa a tela. Inis pesquisa aloquitre desktop. Captura de monitor. Ó, eu tô mexendo aqui no mouse e ele não tá focando bem direitinho, né? Pra gente ir até onde que a gente quer, a gente utiliza o Tab, ó, um exemplo. Pausar gravação caixa de seleção no marcado. Interromper gravação caixa de seleção no marcado. Eu avancei ali com o Tab e voltei com o Shift Tab, né? Pra mostrar pra vocês que com o teclado é muito mais rápido e muito mais fluido. Então, não se usa o mouse para ensinar o NVDA, né? E também não é preciso mais utilizar o DOSVox para a pessoa decorar o teclado, né? Eu tenho uma gratidão muito grande pelo DOSVox, que tem o teste de teclado, né? Que tem no próprio programa do DOSVox. Então, né? O NVDA substituiu ele, né? Porque você tem isso integrado no próprio NVDA, né? Isso já facilita bastante, que o NVDA é um programa mais leve, né? E ele dá mais autonomia para acessar coisas que o DOSVox, né? Infelizmente não faz, né? Com tanta agilidade, né? Tem coisas que o NVDA faz que o DOSVox infelizmente não consegue exercer hoje em dia, né? Então, minha recomendação é, se você quer ensinar o deficiente visual a dominar o computador, né, a utilizar, comece já com o NVDA. E lembrando bem, não ensine com o mouse, e sim com o teclado, né? Quem é deficiente visual aqui sabe bem do que eu tô falando, né? E a grande parte utiliza, né, o NVDA com o teclado. Eu acho que são bem poucos que, né, utilizam o mouse em algumas situações, né? O ideal é o teclado. Próxima coisa que eu queria falar aqui para vocês é o seguinte: quando a gente instala o NVDA no nosso computador, a gente, né, tem que dar o direito de administrador, né? O NVDA tem que ser executado como administrador na nossa máquina. E por que eu digo isso? Por exemplo, você vai acessar o prompt de comando. Se o NVDA não estiver executando como administrador, ele não vai ver o que está lá, né? Não vai funcionar no prompt de comando. Eu digo isso por experiência própria, que eu já fiz diversos testes, né? E outra coisa, isso vai fazer ele ficar, né, mais fluido. Vai evitar travamentos, né? Vai diminuir e vai ficar mais estável. Mas o que isso significa? Se eu não executar como administrador, o NVDA vai ficar travando? Não, galera. O NVDA não vai travar, né? Não vai. Só que ele, executando como administrador, vai ficar muito mais fluido, né? Muito melhor. Por exemplo, você quer digitar uma senha, ele vai acessar esse campo para você poder inserir a sua senha. Por exemplo, antes de ligar o computador, né, ele vai se ligar junto para que você possa inserir a sua senha de desbloqueio, né? E só tem vantagens em utilizar o NVDA como modo de administrador. Então, se você, por exemplo, for fazer uma prova, né, ou for usar o computador na faculdade, né, o recomendado é: tenha sempre com você um pendrive com NVDA portátil, né? Tanto faz se é um portátil normal ou um portátil um pouco diferente, que é um portátil auto-executável, que tem vídeos, né, aqui no canal mostrando como é que se faz esse NVDA portátil auto-executável. Ele é bem simples de fazer, né, e facilita bastante, mas esse é assunto para uma outra conversa, né? Então, aqui terceira dica: sempre execute o NVDA com o modo de administrador, galerinha. Isso vai trazer ótimos benefícios, né, para a sua máquina e o seu uso. Então, né, alguns detalhes que eu vim falar com vocês aqui neste vídeo, mas que faz toda a diferença na hora de utilizar o NVDA, né? A questão de ensinar o NVDA com o teclado e não ensinar com o mouse,
né? Depois a gente falou sobre o exercício para decorar as teclas, né, do teclado utilizando o NVDA, né? E agora, por último, falamos sobre executar o NVDA como administrador. Então, são 3 tópicos assim que eu, né, gostaria de trazer aqui para vocês. Claro que tem muito mais. Se gostarem, né, já deixa aqui que eu posso trazer mais vídeos debatendo, tá? Mas fiquem à vontade para concordar ou discordar, né? Sempre com todo respeito, aqui abaixo, né, do vídeo. Então é isso aí, né? Um vídeo um pouco diferente. Até a próxima.